Nesse vídeo a gente vai aprender desde funções básicas e fáceis até funções mais avançadas e complexas, que podem te ajudar muito no dia a dia, no mercado de trabalho, passar num teste numa prova de Excel e ainda te ajudar a automatizar processos e tarefas no seu dia a dia, beleza? Então fica comigo aqui nesse vídeo e vamos aprender como usar várias, mais de 20 funções e fórmulas aqui no Excel. Para baixar essa planilha aqui que eu estou te mostrando, é só você clicar no link aí da descrição. 100% grátis. Não precisa pagar nada, beleza? É só você clicar no link da descrição. E aí você vai fazendo e acompanhando junto comigo aqui esse vídeo, essa aula. Beleza? Clica aí no link da descrição. Vamos aprender então agora tudo que a gente precisa saber para sair do básico do Excel. Funções, fórmulas, como é que faz para automatizar alguma tarefa, algum processo. Vamos aprender agora, vamos lá. Vamos começar aprendendo como somar no Excel, porque talvez seja uma das operações mais importantes que você pode e deve aprender aqui no Excel. Existem várias maneiras diferentes de somar, com fórmula, com funções. Vou mostrar aqui para vocês várias maneiras diferentes. E aí você usa aquela que você gostar mais, aquela que você achar mais fácil, aquela que se enquadrar, encaixar melhor dentro do seu dia a dia. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha com o nome de alguns alunos e a nota que cada um tirou em 3 avaliações. E aí o que eu preciso fazer? Aqui nessa última coluna, coluna total, eu preciso somar qual é o total, somando avaliação 1, 2 e 3, qual foi o total que cada aluno obteve, cada aluno tirou. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Isaac Vilela, a avaliação 1 tirou nota 9, a avaliação 2 tirou 5 e a avaliação 3 tirou 10. Qual é o somatório total? Qual é o total das notas do Isaac? Então, aqui nesse caso, eu tenho que somar 9 mais 5 mais 10. E aí na linha de baixo, para o outro aluno, 7 mais 9 mais 8. E assim por diante. Mas não se preocupe, porque a gente não precisa fazer linha por linha. A gente faz uma vez só. O Excel faz o restante para a gente. Vamos aprender como é que faz isso também. Como é que faz para somar? Sempre que a gente for utilizar alguma função, alguma fórmula no Excel, igual. Sempre comece com o sinal de igual. A maneira mais simples da gente somar é selecionar a primeira célula que você quer somar. Aqui nesse caso eu quero somar o 9. Então eu clico aqui no 9, que no caso é a célula C4. E aí, como é que eu faço para pegar o 9 e somar com o 5? Olha que difícil. Mais, aperta o sinalzinho de mais. E aí você seleciona o número 5. Mais, seleciona o número 10. Olha que complicado, né? Muito simples, né? Então a gente aperta o igual, seleciona a primeira célula, mais a segunda célula, mais a terceira célula. Algo bem simples de se fazer. Enter. E aí eu já tenho o resultado final. Somando, então, nota do Isaac, 9 mais 5 mais 10 é igual a 24. Como é que eu faço uma soma para a Marisa Oliveira? E depois para a Úrsula, para a Ellen, para a Gia e assim por diante? Não precisa fazer linha por linha, como eu disse. Posso simplesmente clicar na célula que eu já efetuei a operação matemática, clico aqui nesse cantinho inferior direito, clico, seguro e arrasto para baixo. Olha o que vai acontecer. Clico, seguro, arrasto para baixo, vou soltar. Olha que legal. E aí eu já consigo ter o somatório automático de todas as linhas, de todas as notas de todos os alunos. Então, se eu pegar algum aqui como demonstração, Agatha aberto, 8 mais 6 mais 6 é igual a 20. Se eu der 2 cliques, 1, 2 para abrir essa fórmula, consigo ver que está certinho. Somo o 8 com o 6 e com o 6 aqui de novo. Beleza, tudo certinho. Essa daqui é a primeira maneira da gente somar no Excel. Então, aperto igual, seleciono uma célula, mais uma outra célula, mais... E aí vou selecionando quantas células eu quiser e separo elas com o sinalzinho de mais. Simples assim. Então perceba que eu selecionei aqui agora várias células. E eu posso, inclusive, fazer uma soma com várias e várias células, com vários e vários valores. Enter. E aí retornou para mim aqui o resultado 78. Só que, digamos, pensa o seguinte. E caso eu precise somar todos os valores que eu tenho aqui? Perceba que talvez seja um pouco inviável eu ficar selecionando o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto. Nossa, vai demorar muito, né? Até chegar no final. Como é que eu posso fazer isso daqui? Utilizando a função chamada de soma no Excel. Olha que legal. Igual, ao invés de eu selecionar, mais, eu vou escrever a palavra soma. E aí vai abrir uma lista para mim com várias funções que o Excel tem. Eu vou selecionar a primeira, soma, com 2 cliques. 1, 2, beleza. O que eu posso fazer agora? Selecionar de uma vez só tudo aquilo que eu preciso somar. Então, se eu quiser somar todos os números que eu tenho aqui, clico, seguro e arrasto em tudo. Olha que legal, muito simples. Selecionei tudo. E aí, se eu apertar o Enter, eu já tenho o retorno total da soma de todos os valores que eu tenho aqui. No caso é
221. Olha só que legal. E caso você queira, por exemplo, uma outra situação, só para a gente entender 100% do conceito de soma no Excel. Se eu quiser somar essa parte aqui de cima e mais um pedaço aqui de baixo. Essa parte aqui do meio eu não quero incluir na minha soma. Como que eu posso fazer isso daqui? Então vamos lá. Igual, soma, 2 cliques. Perceba que a própria caixinha nos sugere o seguinte, para selecionar o primeiro número, apertar ponto e vírgula e selecionar o segundo número. Então vamos seguir esse padrão. Eu posso, por exemplo, selecionar o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número, ponto e vírgula, o terceiro número e Enter. E aí eu consigo somar todos os valores que eu tenho na primeira linha, separando eles por ponto e vírgula. Ou ainda, como a gente já aprendeu, igual soma, venho, clique, seguro e arrasto em todo mundo. Enter. E aí também eu consigo somar toda a linha de forma completa, né? Clique, seguro e arrasto, ao invés de selecionar um por um. Mas, e se eu quiser somar uma parte aqui de cima e outra parte aqui de baixo, deixando o meio sem ser somado? Como que eu posso fazer isso daqui? Da seguinte maneira. Então, vamos lá. Igual soma, seleciona a funçãozinha de soma. Quero somar todo esse intervalo aqui de cima, ponto e vírgula. E aí, digamos que eu queira somar mais esse intervalo aqui do meio, ponto e vírgula. E agora esse último número aqui só. Então, olha a combinação que eu fiz. Somei um pedaço de cima, um pedacinho do meio e uma célula do final, separando as seleções por ponto e vírgula. Então, olha que maravilha a função de soma, né? Fecha parênteses, Enter. Legal, já retornou aqui de forma correta. Vamos lá, só para finalizar aqui a parte de soma, fazer certinho. Igual, soma, seleciono toda a primeira linha, Enter. Já tenho o resultado do Isaac. Agora, para descer a fórmula para todas as linhas, clico, seguro e arrasto para baixo. Beleza, finalizamos então a parte de soma no Excel. Vamos partir aqui para soma cumulativa. O que é isso daqui? É muito comum usar soma cumulativa se você trabalha numa empresa que vende, faz relatório. Você faz algum tipo de relatório nessa empresa, mexe aí com planilha de faturamento, talvez você precise usar soma cumulativa. Por quê? Por que é importante soma cumulativa? Porque vai somando o resultado do dia com o resultado do dia anterior. E dessa forma você consegue saber o acumulado vendido. Então, por exemplo, no mês de janeiro, a empresa vendeu 300 mil reais. Só que se você pegar no primeiro dia de janeiro, a empresa vendeu 10 mil reais. E no dia 2 de janeiro, a empresa vendeu 10 mil reais de novo. E todo dia a empresa vende 10 mil reais. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Só que você concorda comigo que se você somar o dia 1 com o dia 2, com o dia 3, com o dia 4, vai chegar num total de 300 mil, vai somando de 10 em 10 mil, correto? E dá para a gente utilizar esse raciocínio para fazer o acumulado. Soma o que vendeu hoje com o dia anterior. E aí vai fazendo um acumulado, somando o de hoje com o dia anterior. Então aqui eu tenho uma tabelinha com a data, 15 de março, 19, 23 e assim por diante. O faturamento em cada uma das datas, e aí eu quero saber o valor acumulado. Para que eu possa fazer isso daqui, existem várias maneiras diferentes. Vou mostrar duas maneiras possíveis. Uma fazendo por fórmula e outra fazendo pela função de soma. Então vamos lá. Fazendo por fórmula, como seria isso daqui? Igual a célula aqui do lado. Preciso somar com algo que está em cima? Não, porque não tem nada em cima, né? Essa daqui é a primeira linha da nossa tabela. Enter. Beleza. E agora na linha 2, como é que eu faço o acumulado? É o faturamento atual mais faturamento anterior. Então, igual faturamento atual mais faturamento anterior, que está em cima. Enter. Beleza, então a gente já está fazendo o acumulado. E agora para fazer para a terceira linha, continua o raciocínio. Igual faturamento atual mais faturamento anterior. Enter. Só que, se todas as linhas agora são iguais, eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar e vai funcionar. Clico, seguro e arrasto para baixo. Beleza, então aqui a gente conseguiu fazer o faturamento acumulado. E aí perceba que ele vai aumentando de mês em mês. 7 mil, 14, 19, 25, 37, 43 e assim por diante. Então isso aqui é um faturamento acumulado feito por fórmula, igual o do lado mais o de cima. Porém, dá para a gente fazer isso aqui utilizando a funçãozinha de soma. Como que eu posso fazer isso utilizando a função de soma? Tenta encontrar essa solução. Vamos lá, vou te mostrar a resposta agora. Olha só, igual soma este valor aqui do lado. Só que, se eu apertar Enter, ele vai retornar para mim o valor do lado. E se eu descer essa fórmula aqui, essa função, não adiantou, né? Não está fazendo o acumulado. E apenas retornando o valor que está à esquerda. Não é isso que eu quero, né? Então, olha o que eu consigo fazer aqui.
soma a célula C4. Só que lembra que a gente consegue selecionar intervalos com a soma? Vamos pensar o seguinte. Aqui nessa última linha, qual seria o acumulado? A soma de todos os valores. E isso a gente sabe fazer, né? Então, ó, igual soma de todos esses valores aqui. Enter. Beleza. Já tem o valor final do acumulado. Porém, faltou aqui esses valores intermediários, né? Ficam aqui no meio. E para fazer eles, dá para a gente seguir esse raciocínio. Se eu preciso selecionar um intervalo, quando tiver, por exemplo, aqui, ó, o acumulado estiver nessa linha aqui, o que vai acontecer? Igual soma desse valor aqui do lado e tudo que está acima dele. Deu para entender, né? Então, o intervalo vai aumentando à medida que as linhas descem. Para fazer isso, olha o que eu vou fazer aqui. Igual soma, 2 cliques, seleciona essa célula aqui do lado, 2 pontos, C4 de novo. Ou seja, eu selecionei o intervalo que está ali do lado. É um intervalo pequenininho de uma célula só. Só que vou fazer o seguinte, eu vou travar esta última letra aqui, ó, C4, tá? Então seleciono a letra e o número, C4, e vou apertar o F4. Por quê? Porque quando eu descer a fórmula, sempre a referência inicial vai ficar na célula C4. Dessa forma, à medida que a linha for descendo, o intervalo vai aumentando. Enter. Beleza, ó, quer ver? Deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo. Olha o que aconteceu aqui. Se eu abrir essa célula, perceba que está do intervalo C4 até o C7. Então olha que legal. Consegui definir certinho esse intervalo aqui. E é isso aí que eu preciso. E se eu continuar descendo essa função, eu consigo também ter o acumulado de todas as datas. Legal, né? Interessante. Então dá para a gente fazer o acumulado, seja por fórmula, como a gente viu no começo, ou ainda pela função de soma aqui no Excel. Contagem, é isso que a gente vai ver agora. Contagem, talvez, junto com soma, é uma das coisas mais importantes no Excel. Imagina só que você precise contar a quantidade de itens que você tem no estoque. Ah, mas espera aí. Aí eu uso soma. Beleza, você pode usar soma para contar tudo que você tem no estoque. Mas, digamos que você queira contar quantos produtos você tem cadastrado. Aí talvez não dê para usar a função de soma. E se você quiser, por exemplo, contar a quantidade de estoque que você tem de eletrônicos, ou ainda apenas de roupas, de móveis, ou seja, somar, contar por categorias específicas. Para fazer isso, a gente não consegue utilizar a função de soma de modo específico, soma especificamente, mas tem outras funções que conseguem nos auxiliar com isso. Então, olha que interessante, aqui eu tenho uma tabelinha com alguns produtos, aqui na primeira coluna, tenho a categoria desses produtos na coluna 2 e a quantidade desse produto em estoque. E perceba o seguinte, que, por exemplo, TV 4K, TV 8K, notebook e smartphone, todos esses 4 produtos fazem parte da mesma categoria, eletrônicos, eletrônicos, eletrônicos e eletrônicos. Então, mesmo que sejam produtos diferentes, eles fazem parte de uma mesma categoria. E isso talvez seja muito comum de acontecer numa empresa que venda produtos, materiais. Você tem, às vezes, até serviços, diferentes serviços, porém que se enquadram dentro de uma mesma categoria. Sabendo disso, olha o que eu quero fazer aqui. Qual é o total de linhas que eu tenho nessa minha tabela? Ah, moleza, ó. Começa na linha 4, termina na linha 15, então são 11 linhas. Beleza, fiz de cabeça. Mas, e se, por exemplo, aqui nesse caso, a gente tivesse uma planilha, uma tabela com 100 mil linhas e alguns quebrados? Ficaria muito mais difícil fazer de cabeça, né? Então vamos utilizar uma função do Excel para nos auxiliar com isso daqui. E é interessante eu saber a quantidade de linhas, até para que a gente saiba o tamanho que está o nosso cadastro. Ah, quantos cadastros será que eu tenho? Quantas linhas de produto será que eu tenho na minha planilha do Excel? Interessante a gente saber. Então vamos lá. Primeira coisa, igual. Lembra, né? Sempre começa com igual. Qual função que eu posso usar para contar a quantidade de linhas? Conte, olha que legal, conte valores. Então seleciona essa funçãozinha aqui, ó, conte valores. 1, 2, pronto. O que eu quero contar aqui? Quero contar a quantidade de linhas que eu tenho nessa minha tabela. Para que eu possa fazer isso de modo bem rápido, eu posso simplesmente selecionar toda a coluna B. Por quê? Porque dessa forma, essa função conte valores vai verificar toda a coluna B por completo até a última linha do Excel e vai contar todas as linhas que contêm informações. Então, por exemplo, aqui a linha 2 tem alguma informação? Não, né? Está vazio. Então ele não contabiliza. A linha 16, 17, 18 tem valores? Não, né? Está vazio também. Então não vai contabilizar. Só vai contabilizar onde tem valores. Ah, perceba que a linha 1 está aqui com a pintura de cinza.
mas o Excel, essa função, ela não contabiliza cor. Então, se você apenas pintar a célula, ela não entra na contagem. Precisa ter alguma coisa dentro da célula, algum número, algum texto. Tudo bem? Então, vamos lá, apertar aqui o Enter. Olha que legal. Retornou para a gente o 13. Por que retornou o 13? Por causa do seguinte, ó, ele contabilizou desde do título até a última linha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso aí, 13 mesmo. Mas, e caso você não queira contabilizar o título, a linha inicial, o que você pode fazer? Como você tem certeza que a sua tabela tem título, você pode fazer aqui, ó, dentro da função conte-valores, no finalzinho dela, fecha parênteses, menos 1. Aí você vai subtrair 1 do resultado. Enter. E aí retorna para você o número 12. E quando você adicionar uma nova linha, já vai também, de modo automático, contabilizar para você. Então, ó, se eu adicionar aqui, ó, uma nova linha, vou até escrever isso daqui mesmo. Ó. Enter. Olha que legal. Já atualizou o valor. Ctrl Z para voltar e pronto. Quantidade total de produtos. Como é que eu posso saber a quantidade total de produtos? Então, olha só, a quantidade total de produtos que eu tenho aqui também seria, né, quantidade total de produtos. Daria para entender essa pergunta, né, ou esse enunciado da seguinte maneira. Contar quantos produtos eu tenho, né, contar as linhas, mas aí a gente chegaria no mesmo resultado, 12. Ou ainda, contabilizar a quantidade em estoque de cada um dos produtos. Vamos fazer isso então? Contar a quantidade em estoque de cada um dos produtos? Mas a gente utiliza, ó, igual, soma, que a gente já aprendeu, né? Em 2. Agora eu seleciono toda essa coluna aqui do estoque. Beleza, se eu apertar o Enter, eu tenho aqui o resultado de 1.178. Legal. E agora, qual é a quantidade em estoque de eletrônicos, e de móveis, e de roupas? Aí ficou mais difícil, né? Porque perceba que nessa linha é eletrônico, e aqui é móveis, e aqui é roupas. Depois eletrônico, roupas, móveis, roupas, eletrônico, eletrônico, vai mudando, né? E se a gente ficar selecionando célula por célula, também não parece ser algo meio eficiente, né? Porque muito grande, né? Imagina se eu tivesse uma tabela aqui de 1000 linhas, ficar selecionando uma por uma, né? Vendo qual que é eletrônico, qual que não é, muito trabalho. Então dá para a gente utilizar uma função parecida com a soma, porém ela vai somar seguindo um critério. Então essa função é chamada de igual soma C. Soma C por eletrônico, soma C por roupa, soma C por móvel, entendeu? Então ela soma C o critério que você quiser estiver atendido. Então, deixa eu selecionar aqui, ó, igual, soma C. Qual é o intervalo que eu vou verificar se é eletrônico, móvel ou roupa? É o intervalo da categoria. Então, eu posso simplesmente, aqui, neste intervalo, clicar, segurar e arrastar para selecionar todo o intervalo. Eu vou verificar neste intervalo aqui, beleza? Ponto e vírgula. Qual é o critério, nesse primeiro caso, que seja um eletrônico? Eu posso muito bem selecionar essa célula, até porque aqui já está escrito, né, a palavra eletrônico, ou ainda eu posso escrever, abre aspas, eletrônicos, fecha aspas, beleza? Então eu escrevo de fato aquilo que eu estou procurando naquele intervalo que eu selecionei, entre aspas, tá bom? Tem que colocar literalmente entre aspas. Ponto e vírgula. E qual é o intervalo de soma? Eu procuro na coluna categoria e somo a coluna do estoque. Então seleciono aqui, ó, toda a coluna do estoque. Beleza. Isso aí. Agora eu fecho parênteses e aperto o Enter. Eu tenho então de eletrônicos 451 unidades em estoque. Para fazer dos móveis, vamos fazer o seguinte: igual soma C, seleciono intervalo. Vou selecionar toda a coluna C, porque dá certo também. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Ao invés de eu escrever, eu clico aqui, ó, porque já está escrito, né? Então não precisa escrever de novo. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Toda a coluna D. Enter. Legal. 379. Para eu fazer para a roupa, não vou fazer de novo. Então eu clico na célula de cima, seguro e arrasto para baixo. Ou a gente já aprendeu. Vamos verificar se está certo? 2 cliques. Verifica na coluna C, soma a coluna D, apenas aquilo que for igual a roupas. Isso aí. Então tá certinho. Conseguimos, então, finalizar essa terceira parte. Já aprendemos bastante coisa até aqui, hein? Olha que interessante. Agora a gente vai ver aqui a função de média, que junto com a função de soma, é também uma função básica no Excel, mas que
às vezes poucas pessoas sabem que o Excel tem uma função específica para fazer a média. E a média é muito importante, assim como a soma é também no Excel. Para fazer a média de alguma coisa, tem várias maneiras diferentes que a gente pode fazer isso daqui. Vou mostrar duas maneiras diferentes. A primeira maneira é utilizando fórmula. Primeira célula mais a segunda mais a terceira mais a quarta divide por 4, por exemplo. E a outra maneira é utilizando a função de média. Duas maneiras diferentes. Só para ficar diferente, vamos começar pelo mais fácil. Igual média. Então você escreve média. Olha que intuitivo que o Excel é. Quando é soma, escreve soma. Quando é média, escreve média. Tranquilo, né? Então a gente seleciona aqui, ó, 1, 2, beleza. E aí é o mesmo esquema da função soma. Posso tirar a média, então, ó, aqui eu tenho os alunos, prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Quero saber qual foi a média de cada um dos alunos. Posso selecionar primeira nota, ponto e vírgula, segunda, ponto e vírgula, terceira, ponto e vírgula, quarta, e acabou, né? Não tem mais o que tirar a média aqui. E aí é isso aí. Fecho aqui parênteses, Enter. Então, ó, a média da Suzana Silva foi 6. Então a gente aprendeu já a utilizar a função de média no Excel, muito tranquilo, né? Então já funcionou. Uma outra maneira da gente fazer, que é mais demorado, talvez seja até mais fácil você possa achar, mas é mais demorado, né? Então olha só, igual, primeiro, né, 3 mais 9 mais 7 mais 7. E aí como é que a gente faria a média desses valores se você estivesse fazendo, por exemplo, aí no papel ou na calculadora? Você soma tudo e divide pela quantidade, né? No caso 4, porque a gente está somando 4 provas. Prova 1, 2, 3 e 4. Então soma tudo, divide por 4, beleza? Mas aqui, como eu estou somando esses valores e depois eu preciso dividir a soma total por 4, eu vou colocar esse resultado entre parênteses. Então, ó, igual, abre parênteses, soma todos os valores, fecha parênteses, barrinha 4, divide por 4, beleza? Barrinha deitada para a direita. Enter. 6,5. Então a nota da Alice, 3 mais 9 mais 7 mais 7, média 6,5. Uma outra maneira da gente fazer, também usando a função de média que a gente já aprendeu, é o seguinte, ó, igual, média, seleciono. Ao invés de selecionar um por um, seleciona toda a linha de forma completa. É o mesmo procedimento da função de soma. Enter. Beleza, já funcionou também. Como eu não quero, né, ficar fazendo linha por linha, eu vou selecionar a primeira célula que eu já fiz, clicar, segurar e arrastar para baixo. Pronto, já tenho a média de todos os alunos aqui dessa minha tabela. Se eu tivesse 1000 linhas, já teria acabado também de forma bem rápida, né? É só fazer a primeira linha, clica, segura e arrasta. Bem simples. Seguindo um raciocínio de ver a média dos alunos, vamos ver se o aluno passou ou se ele reprovou, né? É meio chato reprovar, né? Mas enfim, vamos fazer um teste aqui de exemplo, beleza? Aqui é um exemplo. Se o aluno passou ou se ele reprovou aqui teoricamente. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos definir que se o aluno ele tirou nota maior do que 6, 6 para cima, tá bom? Então o 6 está aprovado. 6, 6,5, 6,1 já está aprovado. Maior ou igual a 6 está aprovado. O 6 está aprovado, o 7, o 8, o 10, tudo aprovado. Se tirou 5,9, 5, 4, 0, aí está reprovado, beleza? Então a gente usa o 6 como critério. Tirou 6, passou. Tirou menos do que 6, aí deu ruim, né? Então vamos fazer o seguinte. Essa planilhinha aqui é exatamente a mesma da que a gente acabou de fazer da média. Porém tem uma coluna nova. Tá vendo que tem a coluna ali, ó, do passou? E é justamente aqui que a gente vai definir. Como que eu poderia fazer? 6, aprovado. 6,5, aprovado também. 5, reprovado. Mas espera aí. Se eu ficar fazendo isso, vai demorar muito, né? Então, para que a gente possa agilizar esse processo, lembra que a gente já usou a função de soma com critério? Soma se for eletrônico. Soma se for roupas. Aqui a gente consegue usar algo parecido. A gente vai usar aqui a função se no Excel. Se a média for menor do que 6, está reprovado. Se for maior, está aprovado. Vamos fazer esse raciocínio aqui. Igual se, 2 cliques, 1, 2, beleza. Qual que é o teste lógico que eu tenho que fazer aqui? Se essa nota que eu tenho aqui à esquerda for menor, olha o sinalzinho que eu usei para o menor, menor do que 6, ponto e vírgula. Se isso que a gente acabou de escrever for verdade, ou seja, se a nota que eu selecionei for menor do que 6, o que vai acontecer com o aluno? Reprovado, né? Abre aspas, porque eu vou escrever um texto aqui, beleza? Reprovado, fecha aspas. Ponto e vírgula. E se o valor que eu selecionei não for menor do que 6, o que acontece?
o aluno está aprovado, né? Se ele não está reprovado, está aprovado. Abre aspas, aprovado. Fecha aspas, fecha parênteses. Antes de eu apertar o Enter, o que vai aparecer nessa célula? Aprovado, né? Por quê? A célula que eu selecionei, ela é menor do que 6? Não, ela é igual a 6. Ela é menor do que 6? Não é. Então, o aluno está aprovado. Simples assim, beleza? Enter. Aprovado, olha que legal. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, o que vai aparecer nessa linha de baixo? Aprovado também, né? Então, vamos lá? Olha que legal. E agora, aqui no 5? Reprovado, né? Então, deixa eu ver. Vamos lá. Clica, segura e arrasta para baixo. Só para a gente fixar essa fórmula na cabeça. Então, olha só. Se a célula que eu selecionei aqui do lado, ela for menor do que 6, aqui nesse caso isso é verdadeiro, né? A célula é menor do que 6. Então, se for verdade, ó, reprovado. E caso não seja verdade, é aprovado. Então, nessa linha em específico, vai aparecer o quê? Reprovado. Por quê? Porque a condição é verdadeira. A célula que eu selecionei é sim menor do que 6. E aí apareceu o reprovado. Se eu der 2 cliques no finalzinho aqui da célula, eu já consigo arrastar toda essa fórmula para todas as linhas. 1, 2, olha que legal. Consigo ver quem está aprovado e quem está reprovado. E a gente conseguiu fazer isso de maneira bem rápida e bem simples, utilizando a função se aqui no Excel. E agora eu te pergunto, depois que a gente aprendeu a usar a função se, sabia que dá para usar a função se dentro da função se? Então a função se pode ser mais complexa do que você imagina. Aqui no exemplo dos alunos, a gente viu apenas um critério, média 6. Apenas um critério define se é aprovado ou reprovado, que é o número 6. Um critério apenas. Porém, e se eu precisar utilizar vários critérios? Então, por exemplo, nessa minha tabelinha eu tenho data e desempenho. E o desempenho varia bastante. 90, 30, 70, 10, 80, 50, 10, 60 e assim por diante. Só que cada intervalo de desempenho, olha só, tem um status. Maior que 80 é ótimo. Isso a gente já aprendeu a fazer, né? Antes a gente utilizou o 6. Agora a gente pode utilizar o 80 como parâmetro. 80 é ótimo. E se não for, né, maior que 80? E aí, o que é? Pode ser várias outras coisas. Pode ser bom, regular, ruim ou péssimo. Então agora ficou um pouco mais complexo, né? Ao invés da gente utilizar a função C apenas com um parâmetro de critério, aqui a gente tem vários e vários parâmetros. Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. 5 parâmetros de critério. Por isso que a gente precisa usar o C dentro do C. Então vamos lá fazer passo a passo para que a gente possa entender este exemplo aqui. Igual C. Seleciona aqui, 1, 2, C. Este valor aqui, ele for maior do que 80. É ótimo, né? Então vamos lá, já vamos colocar o primeiro critério. Se for maior do que 80, ponto e vírgula. O que ele é? Ele é ótimo, né? Então vamos lá. Aspas, ótimo, fecho aspas, ponto e vírgula. E se ele não for maior do que 80, ele é bom? Depende, né? Ele pode ser regular, pode ser péssimo, pode ser ruim, pode ser bom também. Então não tem apenas um critério depois do ótimo, tem mais 4. E é por isso que a gente precisa utilizar um C dentro do C. Porque se a gente utilizar apenas um C, a gente consegue definir apenas duas coisas. Se verdadeiro e se falso. Se verdadeiro, escreva ótimo. Se não for verdadeiro, escreva ruim, por exemplo. Mas a gente tem mais coisas. Tem ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Por isso que precisa colocar vários C dentro de Cs. E aqui já entra o segundo C que a gente vai colocar. C, dou 2 cliques. Então olha que legal, a gente consegue colocar no Excel uma função dentro da outra. E agora qual que é o teste lógico que eu vou fazer? Posso utilizar o bom como critério. Porque essa função no Excel, ela vai começar do começo. É maior que 80? Ah, não é. Aí depois ela vai, é maior que 70? Ah, não é. É maior que 60? Não é. É maior que 50? Não é. Aí ela vai indo até o final, entendeu? Então a gente começa do maior para o menor. Então eu seleciono aqui, ó, a célula do lado. Este valor agora, se ele não for maior que 80, vamos verificar se ele é maior do que 70. Se ele for maior do que 70, o que é para o Excel escrever? A palavra bom, ponto e vírgula, aspas, bom, fecho aspas, ponto e vírgula. E se não for nem ótimo e nem bom? Regular, ruim ou péssimo. Ainda tem 3 critérios para a gente colocar. Então vamos lá. C, 2 cliques, seleciona essa célula aqui do lado. Então a gente já verificou.
maior que 80, maior que 70, falta maior que 60. Maior que 60, ponto e vírgula, é o quê? Regular, né? Regular, coloca entre aspas, tá bom? Aspas, ponto e vírgula. Acabou? Não, ainda tem ruim e péssimo. Então vamos verificar se vai ser ruim este valor aqui. Se, 2 cliques, o 90 for maior do que 50, ponto e vírgula, então escreva o quê? Escreva ruim, fecho aspas, né? Ponto e vírgula. Agora acabou? Bom, agora só falta o status péssimo. Agora sim eu já consigo finalizar sem colocar mais uma função C, porque só falta mais um critério, que é o péssimo. E aí? Como só falta um, olha só o raciocínio. Se não é ótimo, se não é bom, se não é regular, se não é ruim, só pode ser péssimo, né? Ele tem que se enquadrar em um dos critérios que eu coloquei. Se não é ótimo, se não é bom, se não é regular, se não é ruim, tem que ser péssimo, beleza? Então, aspas, péssimo, fecho aspas, fecho parênteses várias vezes, né? Para fechar toda a função aqui. Enter, olha que legal. Então a gente já conseguiu definir o desempenho de modo automatizado utilizando os critérios que a gente tem. 5 critérios. E se você tivesse 4 critérios? É a mesma coisa, só que aí você iria usar um C a menos do que eu usei. Se tivesse 3 também. Se tivesse 20 critérios, o mesmo raciocínio. Beleza? Agora, se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, já tenho tudo funcionando certinho. Vamos até fazer uma verificação para ver se está tudo ok mesmo. 90 é ótimo. 90 aqui, ó, ótimo. Beleza, é isso aí. O 70 é regular. 70 é regular? É isso aí, ó. De 60 a 70 é regular. E o 50 é péssimo, será? Menor que 50? Pode ser. Ou ainda, e se eu quisesse considerar o 50 nesse critério aqui, ó, como sendo ruim? Eu poderia, olha só, vamos fazer uma modificação aqui. Então eu quero que o 50 seja considerado ruim. Deixa eu abrir a funçãozinha que a gente fez. Aqui no final, então, ó, se o valor aqui do lado ele for maior do que 50, ele é ruim. Porém, eu posso considerar o seguinte, que o 50 também seja incluso. Não é só o maior que 50, o 50 também se inclui. Então, maior igual 50. Coloquei o sinalzinho de igual. Enter. Legal. Agora vamos clicar, segurar e arrastar a fórmula para atualizar. Pronto. Já deu até para ver que alguns valores foram atualizados. Olha só. 50 é ruim e aqui também. Já atualizou de modo correto. Então é assim que a gente usa C com vários critérios no Excel. Uma outra coisa muito importante aqui no Excel é contagem com critérios, conte C. A gente já aprendeu a fazer contagem no Excel, mas e se eu não quiser contar tudo e só contar algumas coisas? Então, por exemplo, lembra que a gente aprendeu a fazer a média, fazer o C para verificar se o aluno aprovou ou se o aluno reprovou? E se eu quiser saber, dentro da mesma tabelinha que eu tenho lá dos alunos, a quantidade de alunos aprovados e a quantidade de alunos reprovados? Eu posso, nesse caso aqui, utilizar uma função chamada conte-C, ou seja, conte tudo aquilo que é aprovado, conte tudo aquilo que é reprovado. Por que eu não posso usar a função soma-C aqui nesse caso? Porque eu preciso utilizar como critério a coluna categoria. Então, se o aluno Suzana Silva passou, contabiliza 1. Então, eu preciso utilizar a coluna passou, né? Essa coluna aqui, ó. E não tem como eu somar essa coluna, né? Porque é texto. Como é que eu vou somar palavras, né? É por isso que dá para a gente usar a função conte-C. Vai contar todos os textos que a gente quiser. Então, olha que interessante. Aqui no quantos alunos estão aprovados, igual conte-C, olha a funçãozinha aqui, 1, 2, beleza. Qual que é o intervalo que eu vou utilizar? Toda a coluna H, por exemplo. Ou ainda poderia selecionar somente, de fato, este intervalo aqui. Beleza? Poderia selecionar só esse intervalo. Mas vamos selecionar toda a coluna H e também vai funcionar. Ponto e vírgula. Qual é agora o critério que eu quero contabilizar? Tudo que é aprovado. Então, ó, aspas, aprovado, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Retornou 11. Por quê? Porque eu tenho 11 alunos aprovados. Será que é verdade? É sim. Mas, para mostrar que esse vídeo aqui funciona,
Vamos contar aqui na prática. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, deu certo, né? E aí, quantos alunos foram reprovados? Vamos fazer então igual, fonte C, todo intervalo H, ponto e vírgula, e o critério. O critério é que seja reprovados. Reprovado, né? Fecha aspas, fecha parênteses, enter. 4 alunos reprovados. Então, dessa forma, a gente consegue contar só aquilo que a gente quer, seguindo um critério que nós mesmos definimos. Beleza? Fonte C. Uma outra função muito importante no Excel é o PROC-V. PROC-V, assim como o PROC-X, que a gente vai ver aqui também, tem a função de procurar. Então, se você quiser procurar algo no Excel, o PROC-V, o PROC-X, procura para você e você não precisa procurar. É só você falar para ele, olha só, eu quero saber qual que é o custo do item 123. E aí a função PROC-V ou PROC-X vai procurar dentro do intervalo que você definiu o item 123 e vai retornar o custo para você. Beleza? Então é uma excelente função que é muito utilizada também no Excel. Aqui eu tenho uma lista de produtos. Tenho aqui vários e vários produtos, o custo de cada um e o valor de venda, beleza? E perceba que aqui realmente, de fato, eu tenho uma lista grande, bem grande. O PROC-V também é muito utilizado na hora de fazer relatório ou em preenchimento automático. Então, por exemplo, digamos que você tem uma planilha geral, onde você tem todos os produtos e o custo de cada um dos produtos. E aí você está trabalhando numa outra planilha e precisa saber qual é o custo de um produto específico. Você pode usar o PROC-V para te ajudar com isso, tá bom? E o PROC-V também consegue preencher para você uma lista. Ele vai pegando a referência de algum lugar e vai correlacionando com a sua lista. Bom, como é que eu faço para usar o PROC-V? E um detalhe, tá? Por que a gente vai aprender PROC-V e PROC-X? Porque o PROC-V tem um problema grave. Ele funciona muito bem, mas tem uma falha. E eu vou te mostrar essa falha aqui. E aí depois a gente usa o PROC-X para corrigir o que o PROC-V não consegue fazer. Então o PROC-X é até melhor do que o PROC-V, mas por que eu não estou mostrando só então o PROC-X? Porque nem todas as versões do Excel têm o PROC-X. Apenas as versões mais recentes, tá? Então pode sim acontecer de você não ter o PROC-X no seu Excel, mas não tem problema, dá para você usar o PROC-V. É só ficar esperto com essa falha, né, digamos assim, entre aspas, do PROC-V. Então vamos lá. Eu quero aqui digitar o nome de um produto e quero que o PROC-V me retorne qual é o custo desse produto e qual é o valor de venda desse produto. Vamos utilizar o PROC-V para ajudar. Mas antes disso, a gente tem que digitar aqui o nome de um produto. Então deixa, por exemplo, eu colocar item A80. Este daqui é um dos itens que eu tenho aqui na minha lista. Item A80. E a partir desse item, eu quero custo e venda, com a função PROC-V. Então vamos lá. Igual PROC-V. Seleciono aqui com 2 cliques a função PROC-V. 1, 2. Qual é o valor que eu estou procurando? O item A80. Então seleciono aqui a célula de cima. Ponto e vírgula. Qual é, pessoal, a matriz, tabela, a lista que eu estou utilizando? Bom, é toda essa lista aqui. Mas, olha o que eu consigo fazer. Selecionar coluna B, C e D. Então, seleciona todas essas colunas de uma vez só. Muito mais fácil. Ponto e vírgula. Qual é o índice, o número da coluna de retorno? O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte. E o que eu quero aqui na primeira coisa? Custo, né? Ou seja, o PROC-V vai analisar a primeira coluna e vai me retornar o custo, certo? E, seguindo essa seleção que a gente fez, o produto é a coluna 1, o custo é a coluna 2 e a venda é a coluna número 3. Então, qual coluna que eu quero como retorno? Custo, coluna 2. E é justamente o 2 que eu vou colocar aqui, ó, 2. Beleza? Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? Vou escolher falso. Por quê? Porque eu quero uma correspondência exata. Eu quero que o Excel procure exatamente o item A80. Então, seleciono aqui, ó, 1, 2. E aí, fecho parênteses, aperto o Enter. Retornou para mim o valor 105,90. Tá certo? Não sei, vamos verificar. O item aqui, ó, A80. Olha só, 105,90, perfeitamente correto. Vamos digitar um outro item aqui no lugar do item A80 e ver se o Excel retorna o valor correto, né? Item X23. 222,34. Vamos ver. Aqui, ó, 222,34. Certinho.
Então a gente já sabe aqui nesse caso que a função procv está funcionando. Como é que eu faço agora para retornar a venda? Sabe a única coisa que vai mudar aqui na função procv para a venda? O número da coluna. Por quê? Porque agora, ao invés, lembra? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ao invés de retornar a coluna 2 do custo, vai me retornar a coluna 3 da venda. Então vamos fazer o seguinte, ó. Clico, seguro e arrasto para baixo. Por que retornou o ND aqui? Porque quando 1, 2, dei 2 cliques, eu arrastei para baixo, perceba que o valor procurado, ele arrastou também para baixo. Então era para estar aqui, ó, no item x23, mas ele desceu, né? Ficou aqui no custo. Então vamos voltar para o x23. Beleza. E agora, ao invés de coluna 2, eu quero a coluna 3. Enter. Beleza. Então o item x23 tem venda de 342,40. Aqui, ó, é isso aí, certinho. Vamos só atualizar aqui esse item e ver se funciona. Item Y17. Legal, já retornou aqui, vamos ver se está certinho. Aqui, ó, perfeitamente correto, né? Mas, e se eu digitar um item que não existe? Então, ó, inventei aqui um monte de letra, né? Ele retorna ND, ou seja, não encontrado, nada consta. Enfim, se der esse erro é porque o procv não conseguiu encontrar aquilo que você procura. Então a gente já entendeu bastante o funcionamento do procv aqui no Excel. E lembra que eu falei no começo que o procv tinha um erro bem grave, né? Uma falha, digamos assim, que o procx não tem essa falha, esse erro. Qual que será que é esse erro, essa falha? Vou te mostrar agora. Então perceba o seguinte, aqui nessa planilha do procv eu tenho na ordem produto, custo e venda. Produto, custo, venda. E na planilha do procx eu tenho, olha só, custo, venda e produto. Então, ao invés do produto estar na primeira coluna, ele está na última. E isso já é um erro muito grave para o procv. O procv não vai funcionar aqui. Eu vou te mostrar agora o porquê. Então vamos lá, de novo, fazer aqui o procv. Custo igual procv. Só que antes, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Como é que eu faço aqui o procv? Qual que é o valor que eu procuro? Que está aqui na célula de cima. Daqui a pouquinho a gente escreve, de fato, o nome do item, né? Mas já vamos deixar selecionado. Ponto e vírgula. Qual é a tabela que eu estou procurando? Custo, venda, produto. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar? Bom, se é o custo, aqui nesse caso o custo é primeira, né? Primeira coluna. Então vamos digitar aqui o número 1. Ponto e vírgula. Seleciono falso, né? Correspondência exata. Fecho parênteses, Enter. Beleza, retornou ND, mas vamos digitar aqui o nome do produto. Então, por exemplo, item N25. Olha só, item N25. Enter. Que estranho, né? Se a gente verificar, a gente tem aqui ó, o item N25. Ou seja, o procv deveria retornar um valor aqui. Por que ele não retornou? Por causa do seguinte, o funcionamento do procv é da seguinte forma. Ele sempre vai pegar a primeira coluna como referência. E então ele vai procurar tudo que está à direita dessa coluna. Beleza? Então esse é o funcionamento do procv. Procura o que está à esquerda e retorna o que está à direita. No caso dessa tabela, não é possível fazer isso. Por quê? Porque a gente está procurando pelo produto. Mas tem alguma coisa à direita do produto? Não. Todas as informações estão à esquerda. E aí já está um erro muito grave. Por quê? Porque o procv ele não procura o que está à esquerda, somente o que está à direita. Então, se eu estou procurando o produto, eu não consigo retornar a venda e nem mesmo retornar o custo, porque o procv não procura para a esquerda, só para a direita. E aí que está o erro. Por isso que a gente usa o procx. O procx não tem essa limitação do procv. Então, vamos lá usar o procx para corrigir esse problema. Não importa o que você faça aqui, não vai dar certo. A menos que você pegue toda essa coluna do produto e coloque como primeira coluna. Você tem que trocar a ordem da tabela, igual a gente tinha lá no começo do procx. Tem que inverter a ordem. Mas não vamos fazer isso daqui. Vamos usar o procx. Deixa eu deletar. Igual procx. 2 cliques. Qual é o valor que eu procuro? O item N25 aqui no caso, né? Ponto e vírgula.
Aonde eu vou pesquisar este valor? Na coluna D. Por quê? Porque na coluna D eu tenho produto, ponto e vírgula. E agora eu seleciono aqui, ó, a coluna de retorno. E no caso eu quero o custo. E o custo está na coluna B. Só isso. Fecho parênteses e aperto o Enter. Item N25 custa R$ 163,16. Será mesmo? Vamos verificar. Aqui, ó, 163,16, item N25. Certinho. Se eu quiser a venda, como é que eu faço? Igual PROC-X, 12, valor que eu quero, item N25. Ponto e vírgula. Qual é a matriz de pesquisa? Coluna D de dado. Ponto e vírgula. E a coluna de retorno? Coluna C, onde tenho a venda. Enter. Legal. 251,27. Beleza, então é assim que a gente usa a função PROC-X no Excel. Vamos até trocar aqui o nome, ó. Item Z58. Show de bola, já está 100% correto. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. A gente aprendeu muita coisa, né? Bastante conteúdo. Se você ficar com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe um comentário que eu sempre estou lendo, beleza? E lembrando, clica aí no download para fazer o download dessa planilha, né? Clica aí no link da descrição, 100% gratuito, grátis. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Deixa o like aí, porque ajuda, né, o crescimento aqui do canal. E eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo.